Capítulo 9. Proteção espiritual. Sobre as queimadas e desmatamento que existem na Amazônia, além dos fatores políticos e econômicos, existe o fator cultural e espiritual. Nenhuma bandeira política aqui. Tudo que existe fora existe dentro, que está no macrocosmo da natureza, também existe em uma pequena porção dentro de nós, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Quando matamos algo externo, estamos matando algo interno, na nossa psique, no nosso próprio campo espiritual. E pode ser algo meio imperceptível para muitos, mas a longo prazo, tudo isso vai degradando a nossa cultura e tudo o que somos quanto um povo. Muitas culturas têm a árvore como figura sagrada, pois ela é um símbolo. A natureza por si só é simbólica, além de ser física, e isso é uma construção em nosso consciente coletivo. O símbolo da vida é muitas vezes a árvore. Quando matamos aquele que a gente compreende como sagrado, é matarmos a nossa busca pelo divino, a nossa busca por sermos uma pessoa melhor. Se nós descaracterizarmos o nosso sistema natural, perdemos a nossa referência espiritual e religiosa. Que adianta ter uma economia um pouco melhor se isso vai ser dizimado, uma floresta inteira, várias vidas e ecossistemas que nos dá dignidade e nobreza? Nós temos desastres naturais no Brasil, porém estamos construindo nossos próprios desastres. Isso irá nos trazer, se ficarmos vibrando ódio de maneira explosiva, nós iremos colher esses frutos. Cada um de nós deve cuidar e não ficar polarizando para sempre pôr a culpa em alguém, o karma transgeracional. E alguém vai ter de pagar a conta para equilibrar a conta com a natureza. Se não for por nós, será por nossos filhos e netos e etc. Olha para a terra e trabalha com ela o teu pouquinho. Orientação dos espíritos da colônia espiritual Vitória Régia da Amazônia. Vitória Régia é um laboratório vivo do qual a natureza se utilizou. É a maior planta aquática do mundo, na região Xingu, Mato Grosso, em homenagem à Rainha Vitória, da Inglaterra. São colônias espirituais para onde são levados os desencarnados da Amazônia. Alguns se preparam para a nova reencarnação, outros são destinados aos estudos da ciência e das artes. Cada colônia tem uma destinação específica. Colônia das Águas, situada no rio Amazonas, para refazimento dos espíritos. Os peixes se alimentam dos miasmas saídas das mentes perturbadas. Colônia Arco-Íris. Ar fluidificado representam o arco-íris no chão e transporta trabalhadores de uma colônia a outra. Irmão Mateiro é o mentor espiritual responsável por toda a área Amazonas. Protege suas florestas e todas as tribos indígenas, encarnadas e desencarnadas. Prepara com muito carinho a civilização do terceiro milênio daquela localidade. É um autêntico caboclo, pés descalços, calças dobradas até o joelho, camisa xadrez de mangas compridas, chapéu de palha. É muito jovem, sempre sorridente e de dentes muito alvos. Conhece todos os segredos da floresta, seus atalhos, rios e seus povos. Mateiro era seu pseudônimo, ele era um soldado do 2º Regimento. Ao dar fuga a um conspirador, colocou sua vida em julgamento. A mata silenciou, pressentindo a tragédia. Uma curva na estrada, uma tocaia e um tiro certeiro, um corpo caído de bruços e um suspiro derradeiro. Partiu um inocente, mas nascia no plano espiritual o irmão Mateiro.
Elementares são formas, pensamentos e espíritos da natureza. Elemental é o primeiro estágio do espírito como elemento na natureza. Elementares são os espíritos da verdade. Os elementais são as energias primárias que sustentam a natureza. Não são individuais e servem e sustentam a natureza, o ar, a terra, o fogo e a água. É uma sintonia cósmica. Seres espirituais da natureza. Ramatiz diz que eles servem à natureza, têm um corpo humanoide não humano. São livres de moralidade. Eles auxiliam e são muito usados também pelos magos, druidas, os pajés. Eles utilizam esses seres para auxiliar no seu trabalho de cura, de emanações mentais positivas. São essencialmente instintivos e vão desde os micróbios de duração brevíssimas até o espírito da natureza, que classicamente são agrupados nos reinos sob os nomes de gnomos da terra. Desempenham atividade sob a supervisão de espírito desencarnado, que vão desde a proteção de animais até a produção de determinados fenômenos naturais. Os índios e aborígenos de várias regiões do globo mantêm com eles relações estreitas. Não derrubam mato nem iniciam suas estações de caça sem antes evocarem os gênios que presidem essas atividades. Há inúmeras formas de seres elementais, porém os mais citados são os que correspondem aos 4 elementos naturais. Do ar são os silfos, das águas são as ondinas, do fogo são as salamandas, da terra são os gnomos. Conclusão. As pessoas continuam roubando as riquezas do Brasil e depois pensam que ainda podem dar um espelho ao índio. Quando a água acabar, o alimento acabar, não poderemos comer dinheiro. O desmatamento criminoso da Amazônia nos faz lembrar da história mitológica do rei Midas, que tudo o que tocava virava ouro. Parecia ser bom que tudo que tocasse virasse ouro, até que ele precisou comer, beber e abraçar sua filha. Assim como na Amazônia, onde as pessoas roubam as riquezas do Brasil e quando o alimento acabar, o que comeremos? Filmes mostram um mundo sem florestas. Nesse instante, orações se elevam ao mundo todo. Rogamos que se apaguem os incêndios. Em nome de Jesus, nos unimos a esse clamor, para que se repreenda o vento. Assim seja. Apresentar um trabalho para nós muito bonito sobre Amazonas e a prece da gente, um trabalho da nossa conscientização. Cleide, fica à vontade. Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva. Eu recebi uma incumbência no nosso trabalho de quinta-feira para falar sobre os problemas da Amazônia, para relatar o que anda acontecendo e sobre diversos aspectos como é a Amazônia. E eu me lancei a trabalho. Só que eu descobri que esse trabalho é muito maior do que eu, né? Mas como que um trabalhador não deve de fugir do seu trabalho,
a gente faz aquilo que está no nosso alcance, né? Nós fazemos aquilo que podemos fazer e a espiritualidade que nos guia e nos acolhe, né? Tudo que é feito para o bem. Então, o trabalho está pronto, mandei para uma pessoa fazer a edição e eu vou colocar no YouTube, provavelmente somente em fevereiro, que a pessoa vai conseguir fazer a edição. Como eu já tenho um trabalho no YouTube, eu vou colocar esse trabalho também no YouTube. Então, eu vou ler um trecho aqui, que é uma parte da conclusão desse trabalho. E no final, eu vou pedir para todos vocês fazerem comigo essa oração que está na lousa. E isso tudo eu pretendo colocar no YouTube como final do trabalho. Tá bom? Podemos contar com todos? Bom, sobre as queimadas sobre as queimadas e desmatamentos que existem na Amazônia, além dos fatores políticos e econômicos, existe o fator cultural e espiritual. Nenhuma bandeira política aqui. Tudo o que existe fora, existe dentro. O que está no macrocosmo da natureza, ele também existe em uma pequena porção dentro de nós, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Quando matamos algo externo, estamos matando algo interno, na nossa psique, no nosso próprio campo espiritual. E pode ser algo meio imperceptível para muitos, mas a longo prazo, tudo isso vai degradando a nossa cultura e tudo o que somos quanto um povo. Muitas culturas têm a árvore como figura sagrada, pois ela é um símbolo. A natureza por si só é simbólica, além de ser física, e isso é uma construção em nosso consciente coletivo. O símbolo da vida é muitas vezes a árvore. Quando matamos, aquele que a gente compreende como sagrado, é matarmos a nossa busca pelo divino, a nossa busca por sermos uma pessoa melhor. Se nós descaracterizarmos o nosso sistema natural, perdemos a nossa referência espiritual e religiosa. Que adianta ter uma economia um pouco melhor se isso vai ser dizimado, se isso vai ser dizimado por uma floresta inteira, várias vidas e ecossistemas que nos dá dignidade e nobreza. Não temos desastres naturais no Brasil, porém estamos construindo os nossos próprios desastres. Isso irá nos trazer, se ficarmos vibrando ódio de maneira explosiva, iremos colher esses frutos. Cada um de nós deve cuidar e não ficar polarizando, para sempre pôr a culpa em alguém, karma transgeracional. E alguém vai ter de pagar a conta para equilibrar a conta com a natureza. Se não for por nós, será por nossos filhos e netos e etc. Olha para a terra e trabalha com ela, o teu pouquinho. Então, é o grito da Amazônia pedindo socorro, pedindo oração e pedindo para que cada um faça o seu pouquinho. Então, toda vez que nós ouvirmos falar em incêndios, em coisas escabrosas que tem se ouvido sobre a Amazônia, não devemos vibrar ódio, nós devemos fazer essa oração. E eu vou pedir, rogamos que se apaguem os incêndios. Em nome de Jesus, nos unimos a este clamor, para que se repreenda o veneno. Assim seja. Obrigada. Vocês estão recebendo o seu pouquinho.